Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E nesse momento nós vamos analisar os comentaristas, a imprensa esportiva de todo o Brasil, analisando o empate do Flamengo na Libertadores da América, que inclusive o Flamengo empatou essa partida e o grupo acabou ficando embolado do Flamengo. Pelo fato de que o Racing tem 7 pontos, o Flamengo agora segundo colocado com 4 pontos. Em seguida já vem Alcas e Nublense, os dois com 3 pontos. Quer dizer, virou um grupo da morte agora, porque o Flamengo já não pode ficar mais empatando ou perdendo a partida, porque senão compromete mesmo até a vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. E eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal, primeiramente deixando o seu like é muito importante, pois apoia o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Mengão. E antes do vídeo, olha só que detalhe importante, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal aqui do meu Mengão React. Então, se você é flamenguista raiz de verdade, você torce pro Mengão, por que você ainda não está inscrito no canal? Vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva para você fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React e receber todas as notícias do Mengão, só se você é flamenguista. Agora, se você é anti, então você não vai se inscrever, não é assim? Nós vamos pro vídeo de hoje. Antes eu quero apresentar para você a Spot da Sorte, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive ela está com uma promoção incrível para as primeiras 30 pessoas que se cadastrarem hoje através do link que está na descrição do vídeo. Você vai receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$50, ganha mais R$50 na hora. Depositou R$100, ganha mais R$100 na hora. Depositou R$200, ganha mais R$200 na hora, para você fazer a sua fezinha, tá certo? Link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Corre lá, se cadastra, aproveita. Spot da Sorte, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, canal do Sormani, link na descrição do vídeo. Vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o empate do Flamengo. Com este resultado, o Flamengo segue como segundo colocado do Grupo A e tem 4 pontos. Já o Racing é líder e foi para 7 pontos na competição. O próximo compromisso é na segunda-feira pelo Campeonato Argentino contra o Talleres. Já o Flamengo visita o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e precisa vencer depois de 2 derrotas consecutivas contra o Internacional e também contra o Botafogo. Na tela pra gente, o Gabigol em Conmebol Libertadores desde a estreia no Flamengo. 45 jogos, 45 como titular, 29 gols, 9 assistências, 3,3 chutes por jogo, chutes certos por jogo, 1,6. Maior artilheiro do clube na história. Gabigol que marcou hoje, Antero, e vinha sendo muito contestado, né, nos últimos jogos, nos últimos tempos, justamente pela falta do gol. Mas se discute também a importância dele para o time, né? Não só, é claro que se espera que o Gabriel faça o gol, o Gabigol, mas taticamente ele também tem uma importância muito grande para as equipes do Flamengo, né? Seja na mão de qual treinador que for. Bom, ele mudou a partir do momento em que o Pedro se transformou também em titular e em goleador da equipe. Ele, na temporada passada, foi até saindo um pouquinho mais da área, teve outras funções, serviu e fez muito bem o papel de garçom em muitas ocasiões para o Pedro. Então, tanto que depois ele conversava mesmo agora no começo do ano com o Vitor Pereira, que queria mudar um pouquinho a forma de jogar, porque estava se sentindo incomodado até com a falta de gols. Mas é um jogador que, à medida que o tempo vai passando, ele vai amadurecendo, vai ganhando experiência, mostra que tem qualidade, não só na área, como também fora dela, abrindo espaços, como eu falei, dando passes importantes. Agora também com o retorno gradativo do Bruno Henrique, quem sabe o Gabigol possa ter uma outra função, recuperar o entrosamento que ele tinha com o Bruno Henrique, que era espetacular. Eu prevejo assim, mais adiante na temporada, brigas, no plural, boas, por posições nesse time principal do Flamengo. E, sobretudo, com o Sampaoli, a gente nunca sabe quem é que vai começar jogando, dificilmente, né, ele vai repetir uma formação de início. O Gabigol hoje, por exemplo, fez um gol, um bonito gol, hein? Um gol muito bacana, mas também perdeu um, assim, o famoso gol feito. O
O Sampaoli falou até de intensidade do Flamengo, e é isso que às vezes a gente sente falta mesmo, e não de agora, não com ele, já com Vitor Pereira, em alguns momentos do ano passado, até com o Dorival, mesmo com títulos importantes, mas sobretudo neste ano. Eu vou parar de falar neste início de ano, nós já estamos em maio, né? É um Flamengo que oscila muito. O Sampaoli falou que é um time que cria, é verdade, cria, finaliza mal muitas vezes também, mas há ocasiões, e são constantes, né, em que o Flamengo parece que dá uma murchada, dá um certo apagão, o time fica meio ali sem saber exatamente o que fazer. Esse é um dos desafios que o Sampaoli tem pela frente. Agora, foi um jogo em que no primeiro tempo até o Flamengo, em muitos momentos, melhor, ficou com um a mais, as duas expulsões foram corretas. E ainda assim, no segundo tempo, com o empate do Racing, o Racing teve uma chance extraordinária de virar, a bola bateu na trave e o Flamengo, aí sim, se complicaria um pouco. Mas esse grupo aí tem um certo equilíbrio, mas a tendência, Gláucia, Flamengo em primeiro ou segundo que seja e o Racing. Acho, de colocar mesmo, eu não gosto de usar muito o verbo acho, que os outros dois ficarão pelo caminho. Nesse momento o Racing liderando o grupo com 7 pontos, o Flamengo vem com 4 na sequência, Alcas e Ñublense com 3. Essa é a ordem do grupo do Flamengo. Agora, Antero, essa questão de intensidade é uma característica muito forte dos times do Sampaoli, né? Ele sempre joga e usa muito a intensidade nas suas equipes. Em relação a esse Flamengo, em alguns momentos a gente sente, parece até uma questão física, que o time dá uma caída mesmo, né? E no jogo de hoje talvez tenha ficado essa sensação, ficou uma boa parte do tempo com um jogador a mais, podia ter ter aproveitado chances para trazer um resultado melhor da Argentina. Você acha que o Flamengo ainda volta com essa sensação? Sim, como eu te falei, é o que passa para a gente. Ele ficou, somando a expulsão do argentino e a expulsão do Wesley, uns 45 minutos, ou um pouco mais até, com um jogador a mais. Ok, também isso não é nenhuma novidade no futebol. Vi milhares de partidas em que um time com um a menos, às vezes até com 2 a menos, consegue se superar e surpreender. É pouco mais ou menos o que aconteceu com o Racing nesta quinta-feira. Agora, voltando à formação do Flamengo, tá ali, dessa vez, deixa o Davi Luiz, começa teoricamente com uma formação com 4 na defesa, um meio-campo também com 4 e 2 à frente. Aí depois fez as modificações. O Arrascaeta entrou, também é um que ainda não tem condições de jogar uma partida inteira. O Pedro Henrique entrou, e eu sou fã de carteirinha desse jogador. Em forma, ele é um fator de desequilíbrio em favor do Flamengo, ou do time que ele defende, muito evidente. Mas ainda, né, depois de tanto tempo parado, voltando de uma inatividade longa, é bom não forçar. Mas eu diria que esse é um reforço para o Flamengo quando estiver totalmente bem e num bom ritmo. Então vimos ele apostando no Pulgar, de novo no Vidal, mesmo que depois tenha feito alterações. Então é um Sampaoli que tem essa característica, seja em seleções e em times de clubes, de mudar. Há um aspecto bom, que ele motiva, ele estimula a disputa entre os jogadores do elenco, cria expectativas, mas às vezes, aí pode ser uma posição muito conservadora de minha parte, ele não delineia um time titular que a gente possa olhar e falar assim, opa, é um jogo complicado, são esses que vão entrar em campo. Mas não espero também nada diferente dele, até hoje ele foi assim e dificilmente mudará. Mas o que eu espero é que ele encontre, se não um Flamengo titular, um Flamengo com equilíbrio, com estabilidade, independentemente dos jogadores que estejam em campo. E claro que ele não vai mudar sempre 11 nomes, né? Mas se ele falar assim, de um jogo para outro, mudar 3, 4, mas o time continuar a render de uma forma estável e boa, num nível alto, ok, já valerá a pena essa inquietação do São Paulo, que a gente sabe também, não é só para mexer a equipe, mas é fora de campo. Olha, eu vou te falar, se ele botar um daqueles reloginhos que marcam
quanto caminhou e quanta caloria perdeu, acho que ele faz um exercício legal em cada partida. Viu? Aquele GPS, né, que fica monitorando ali o tanto que ele anda na área técnica, eu acho que é uma boa. A verdade é que o Sampaoli ainda está conhecendo esse elenco do Flamengo. Todo jogo tem uma experiência, um jogador que a gente não estava acostumado a ver. Hoje foi o Pulgar, né? O Pulgar foi a novidade na escalação. Ele ainda está conhecendo o elenco do Flamengo, Piperno. Não dá para fazer assim aquela cobrança em cima do Sampaoli. Até ouvi um comentário do Bruno, hoje mais cedo, o Bruno falando sobre o Flamengo do Sampaoli. Os times do Sampaoli no geral são times que gostam de ter a posse de bola, são times ofensivos, que ele gosta desses alas, né, que ficam flutuando entre ataque e defesa. E hoje no meio de campo ele testou o Pulgar com o Vidal. Piperno. 5º jogo. Então, é um Flamengo que já perdeu 10 vezes esse ano. Com o Sampaoli 2. Então, o Flamengo que já vinha com uma série de problemas. Eu acho que o técnico do Flamengo merece prazo, para conhecer o time, colocar as ideias dele. Só para comparar, quando o Jesus chegou, o Jesus ainda teve o bônus de contar com aquele período de Copa América, no qual o Campeonato Brasileiro parou para treinar o time, para conhecer o time. E mesmo assim, quando o Flamengo começou a jogar para valer, quase foi eliminado de Libertadores pelo Emelec. Passou nos pênaltis, perdeu lá. No terceiro jogo do Jesus, caiu da Copa do Brasil. No terceiro jogo, e tomou 3-0 do Bahia em Salvador. Então, foi um começo melhor que esse? Não. Só que aí, com mais tempo, ele montou aquele que talvez tenha sido o maior time do Flamengo desde o time de 81. Então, se ele teve esse bônus, por que não conceder o mesmo para o São Paulo? E até uma informação importante. Hoje eu acompanhei o Bate-Pronto, Mauro César, ele deu essa informação. O nosso Guilherme Silva, durante a jornada esportiva, que o elenco do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e vai continuar concentrado. E assim, o Sampaoli talvez seja esse cara, né? O cara que vai fazer as mudanças que o Flamengo precisa, o cara que pode chegar ali e desbancar alguns medalhões desse grupo. E é uma informação, né, Zé, que você até disse durante a jornada, né? Vamos ver como os medalhões, as lideranças do vestiário vão receber. Porque você manter a concentração, já deu o recado. O Flamengo volta para o Rio e continua concentrado na Gávea até o jogo do Campeonato Brasileiro, Zé. Isso aí pode estar muito na linha de que o Flamengo precisa melhorar fisicamente, para que seja um time que consiga desenvolver esse futebol que o Sampaoli quer implementar na equipe do Flamengo. Depende muito disso. É um time que esteja mais inteiro. E há muita descompensação ali de um jogador para o outro. Tem muito jogador. Tem a questão dos jogadores voltando de contusão, né? E tem também a questão dos jogadores que deviam estar em forma e não sabe se por quê, não entra em forma desde o começo do ano. Tem jogador se arrastando e que não consegue correr o suficiente. E ele precisa de jogadores inteiros para implementar o futebol que ele quer. Hoje até o estilo de jogo foi benéfico para o Vidal, por exemplo, que assim, a atuação do Vidal no primeiro tempo foi ok. Foi um bom jogo do Vidal no primeiro tempo, porque foi um jogo lento, de toque de bola, não precisava de muita intensidade. Se precisar de intensidade, ele não consegue entregar. Não tem jeito. Para o Pulgar, que está voltando também, a forma com que o Flamengo atuou hoje foi uma forma que ajudou nesse aspecto também. Mas, assim, a gente sabe que, baseado no que ele fez no Santos, que fez no Atlético Mineiro, precisa ser um time que possa entregar mais nesse aspecto. E, de repente, ele fala, libera o jogador vai, como é que jeito? Como é que vai se cuidar? Exatamente. Vou manter o time comigo aqui, concentrado, cuidado, alimentação correta, enfim, já para o jogo de domingo, porque não tem tempo. O tempo vai passando e ele já vai para um jogo aí que ele precisa de reabilitação. Vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e começa a pesar. Ele começa a perder a mão. Dependendo da distância, para recuperar depois, não é muito fácil, não. De repente, um Palmeiras aí larga na frente, dispara, como é que você vai pegar? Né? Se é um time, uma novidade, o Botafogo na liderança, você pode imaginar, esse time vai manter essa pegada do campeonato inteiro? Todo mundo tem dúvida em relação a isso. Mas, de repente, o Palmeiras assume ali na ponta e abre, como é que você vai pegar depois? Aí é muito mais complicado. É um jogo muito importante e decisivo. Eu acho que nessa conta, e aí eu imagino que os jogadores vão entender
Gente, ele está chegando agora e a gente precisa entregar mais, está mudando essas coisas tudo. Tem que fazer alguma coisa diferente mesmo. Dá para dizer, Piperno, que acabou a moleza pelos lados do Flamengo, agora vai retornar da Copa Libertadores, vai seguir concentrado até o final de semana. O Sampaoli fazendo mudanças e batendo o pé. Parece que também a informação é de que ele vai voltar a contar com aquele telão do Paulo Souza no dia a dia do Flamengo, nas atividades. O Sampaoli já impondo ali algumas mudanças na rotina do Flamengo, Piperno. Olha, Pedrinho, você falou em moleza. Eu não vou cravar que seja isso, porque a gente não vive lá o dia a dia, mas nós temos todo o direito de ter suspeitas. Então, o time está tecnicamente mal, taticamente mal é uma coisa. Agora, o fisicamente mal, que parece que é meio evidente aí, é uma coisa que me surpreende, porque o ano passado, quando o Palmeiras viveu esses mesmos desafios que o Flamengo teve agora, ou seja, começar a preparação mais cedo para ir jogar o Mundial e tal. Então o Palmeiras voltou, treinou muito forte. O Palmeiras queimou etapas do que seria tradicionalmente uma temporada normal. Por quê? Porque ele queria estar mais forte, fisicamente mais inteiro, para jogar o Mundial. Eu imagino que o Flamengo tivesse tido a mesma preocupação. Só que aí o Palmeiras terminou o Mundial, perdeu, voltou para cá e tal, né? Mas do ponto de vista físico, o Palmeiras estava voando. Até maio, junho, meio do ano. Depois teve uma queda e voltou, o que é normal quando você pensa em preparação física, né? Óbvio que você não vai dar o teu ápice em fevereiro, março, tendo uma temporada até novembro. Mas assim, o Palmeiras, por ter antecipado, Palmeiras em maio, por exemplo, estava todo encorpadão, jogando bem. Passou fácil pelo São Paulo no final do Paulista. A primeira fase de Libertadores, tudo bem que os adversários não eram lá isso tudo, mas foi arrasador. Aí você pega o Flamengo, para a gente traçar um paralelo, fala, o que aconteceu? Quer dizer, desde que terminou o Mundial, a gente está chamando a atenção para o fato que o Flamengo não está fisicamente bem. Por que o Flamengo não está fisicamente bem? Isso é uma coisa que eu não entendi. Não sei se teve moleza, não sei se teve incompetência ou desleixo de alguém, mas pelo menos fisicamente o Flamengo tinha a obrigação de estar mais inteiro. E para você, Bruno Prado, Jorge Sampaoli já impôs aí concentração até o final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. E é o cara, né, Bruno? Eu acho que ele tem a experiência necessária para realizar as mudanças que o Flamengo precisa. E para tirar também alguns jogadores da zona de conforto, Bruno Prado. Ele tem esse perfil de chegar e fazer as coisas do jeito dele. Quando você contrata o Sampaoli, você sabe como é que ele é. Ele vai fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Não é um cara a princípio, vendo de longe, não parece ser um cara assim que aceita muita conversa. Ele assume o futebol do clube e toca da maneira dele. Não é um cara que abre espaço ali para diretor palpitar muito, para conselheiro. Até no Santos tinha gente que era da comissão técnica fixa e ele trabalhava com os caras dele ali. Ele trabalha dessa maneira. É um treinador que chega e toma conta do futebol do clube. Então, quando você traz, você tem que saber como ele trabalha. Eu acho o Sampaoli um técnico muito competente. O Flamengo dá a impressão de que quer ter uma mudança, quer mexer um pouquinho com a estrutura do time, do elenco, trocar atletas. Quando veio o Paulo Souza, parecia que essa era a intenção. Quando veio o Vitor Pereira também. Só que a diretoria, quando os resultados não chegam e causa alguma insatisfação, ela não banca. Normalmente ela troca por outro técnico com outro estilo. Então agora, quando saiu o Vitor Pereira, ela trouxe um cara que, na teoria, nessa parte de gestão, ele tem mais ou menos o mesmo estilo. Nas outras trocas, normalmente, trocava um cara que chegou com um pensamento assim, mais de mudança por um cara mais adaptado, vamos dizer assim, à nossa cultura brasileira, mais de gestão de grupo, mais de conversar mais, de mais diálogo. O Sampaoli não é dessa maneira. Então, vamos ver se... como é que vai ser? Claro que os resultados são sempre importantes para a sequência de trabalho, mas caso os resultados demorem a acontecer, eles têm que bancar. O Sampaoli trabalha dessa maneira. E o Flamengo parece que gostaria de ter uma mudança mais estrutural, mas falta para a direção, muitas vezes, a coragem de bancar. Não é isso que a gente quer. Mesmo que
passe um ano sem ganhar nada. Não, a gente quer uma mudança estrutural para no próximo ano, com outra formação, com outro time, com outra estrutura de futebol, a gente volta a ganhar. Mas parece que eles bancam até certo ponto. Ele chegou, Rodrigo Viga. Muito boa noite para você. Resultado inadmissível do Flamengo, hein, Viga? O Flamengo enfrentando o Racing, que não ganha 5 jogos no Campeonato Argentino. Estão pedindo a cabeça do Fernando Gago, técnico do Racing. O Flamengo abriu o placar e ainda deixou o Racing empatar o jogo, Viga. Como pode? Boa noite. Boa noite para você, Pedrão. Tá só levantando a bola, né? Tá só levantando a bola. Eu vou, acho que, surpreender muita gente nesta quinta-feira. Calma, Peperna, calma. Eu sei que você estava ligando o secador ali, torcendo para o Santos falhar novamente, não ir na bola, para que alguém fosse expulso e coisa e tal. Somos todos Mengão. Tá certo. Você estava ali com o reator nuclear ligado em cima do clube de regata do Flamengo. Agora, eu acho que eu vou surpreender a todos, porque diante do que foi dito, do que eu vi naquela derrota para o Botafogo, eu imaginava o jogo mais difícil, mais complicado para o Flamengo nessa quinta-feira. Ele foi se desenhando mais fácil, mas não chegou a ser uma atuação brilhante do rubro-negro carioca, que acabou se beneficiando, tirou vantagem daquela vantagem numérica depois que o jogador do Racing foi expulso. Agora, se você analisar os contornos que está em volta de tudo que aconteceu com o Flamengo ao longo dos últimos dias, era um time que só tinha batido em adversários mais fracos, tipo Nublense, tipo Curitiba, e tinha perdido para a Internacional de Porto Alegre, perdido para Botafogo, que talvez não sejam nem duas equipes que estejam lutando por título brasileiro desse ano, vão no máximo lutar por uma vaga na Libertadores da América. Acho que diante de toda essa conjuntura, jogando fora de casa, sem o Arrascaeta, eu venho dizendo todo santo programa na Jovem Pan, Flamengo com o Arrascaeta é sem o Arrascaeta é totalmente diferente. Então, diante de toda essa conjuntura, embora o outro lado seja muito cobrado, o Gago não tenha conquistado vitórias nos últimos 5 jogos, que também não tenha sido uma atuação exuberante de encher os olhos do Racing, acho que esse ponto, de certa forma, pode ser comemorado. Fica aquela dor de corno, aquela dor de cotovelo, é claro, porque, afinal de contas, o Flamengo tinha vantagem numérica, poderia eventualmente, com essa vantagem numérica, você gosta, né, Pepeano? Chegar ao segundo gol, liquidar a partida num jogo que até o Eric Pulgar, rapaz, se ele continuar jogando assim, eu vou ter que dar aquele mergulho pelado na praia de Copacabana, registrado pelo nosso caro Vampeta, que entende muito dessa coisa de nudez e roupa, né? Mas eu acho que o Flamengo se desperdiçou a chance, foi justamente nesse sentido, de quando tinha vantagem numérica, ampliar o placar. Mas, honestamente, não era uma atuação brilhante, não era uma atuação exuberante do Flamengo, que parecia que ia trazer na bagagem 3 pontos, a liderança do seu grupo na Libertadores da América, mas você olhando para um todo, para a conjuntura toda, acho que é um ponto que pode, de certa forma, ser não comemorado, mas, de certa forma, ser admirado nesse aspecto. Talvez esse é um ponto que fez falta no Campeonato Brasileiro, na derrota, quando o Flamengo foi desesperadamente ao ataque tentar vencer o Internacional de Porto Alegre, foi aquele ponto que o Flamengo perdeu lá, mas trouxe na Libertadores da América. Agora, só para fechar, viu, gente? Se tem que melhorar, tem que melhorar muito, tem que melhorar bastante em vários aspectos. E esse físico realmente é algo que a gente vem falando há muito tempo. Agora, para mim, o paradigma, o divisor de águas, viu, Pepeano, vai ser a volta do Arrascaeta. Se ele voltar em forma, na ponta dos cascos, vai ser aquele jogador cerebral, vai ser aquele mentor, vai ser aquele jogador tutorial que o Flamengo está precisando no setor americano. Não, eu concordo contigo, Viga. Eu também falei sobre isso porque eu acho que ele faz toda a diferença. Agora, eu fiquei muito preocupado com essa história do Pulgar, a aposta que você fez e tal, porque... Está convidado para registrar também. Não. Olha, atentado ao pudor está previsto no Código Penal. Toma muito cuidado com isso aí. Agora, eu queria saber... Não, a gente falava sobre essa questão da queda física do Flamengo. Porque eu não consigo entender, Viga, como é que o Flamengo fisicamente começou o ano tão mal e a gente já está em maio e ainda não consegue evoluir.
É um time mais maduro, a gente não pode esquecer, né, Pipiano? A gente tem sempre aquela memória afetiva do time de 2019. Você tem o Bruno Henrique baleado, você tem o Rascaeta que volta e meia, ele está entregue ao departamento médico. O Gabigol diz que não está fora de forma, mostra o tanquinho dele, mas a gente vê que não, mesmo o Gabigol de oportunidades anteriores. O próprio Everton Ribeiro não está na mesma rotação dos demais. O Pedro já não tem aquela gana de Copa do Mundo, isso faz uma diferença danada. Mas aí, já que eu estou falando de tanquinho e de barrigas mais redondas, papinho, hein? Não tão grandes como a do Vampeta, que é uma barriga que está chamando cada vez mais atenção. Ela fala por si só. Eu diria o seguinte, tá faltando a betoneira no time do Flamengo. Quem é a betoneira? Aquele que tá para o buraco, que é o João Gomes. Alguém fala, esse cara vive chorando o leite derramado, daqui a pouco vai estar chorando Zico, Adílio, Nunes, vou chorar por esses todos eternamente. Agora o Flamengo precisa urgentemente encontrar um cara para fazer, às vezes, ali de cabeça de área para ser carregador de piano, senão você vai ter ali um lutador de karatê no meio de campo que virou o Thiago Maia, né, que dá cipuada para cá, para lá, mais uma vez se livrou de uma expulsão hoje, na minha avaliação, o Thiago Maia, por conta de algumas entradas um pouco duras, porque vejo esse jogador como muito sobrecarregado ali no setor defensivo, no setor de marcação do Flamengo. E acho também que o menino garoteou, né? O Wesley, ao ser expulso, porque estava claro, estava nítido, estava evidente, translúcido e transparente. A partir do momento que na casa do Racing, lá no El Cilindro, né? Fechou o tempo, rapaz, e expulsaram o jogador do Racing, estava na cara que quem tivesse amarelado pelo Flamengo estava ali no limite, estava no limiar, e acabou sobrando para o menino Wesley, que garoteou hoje em plena Libertadores da América, foi expulso, porque se não fosse talvez aquela expulsão, o Flamengo teria força, teria punch, teria torque, passou um gritando Flamengo. Beleza, rapaziada, torque para chegar à vitória, mas não acho o resultado de todo ruim, não. Não trouxe na bagagem 3 pontos, não é o líder do grupo, não ultrapassou o Racing. Nada disso, tem 4 pontos na frente dos outros. Acho que o Flamengo precisa evoluir e o técnico São Paulo já enxergou, já começou a captar, já começou a identificar e evidenciar ali claramente quais são as fragilidades do Flamengo. E com o Arrascaeta voltando agora no mês de maio, tenho certeza plena absoluta que vai ser um outro Flamengo, mas precisa, é claro, focar e priorizar essa parte física, que é um problema de um time mais velho, mais amadurecido e que não tem a betoneira, chamado João Gomes. E, Viga, no ano passado você defendeu, até demais, o Rodinei. Pediu na seleção brasileira, defendeu a permanência dele no Flamengo pelo jogo de hoje. Você sentiu falta do Rodinei, Viga? Eu sou saudoso do Rodinei, do bom sentido, porque ele está vivo, né? Mas ele tá morto temporariamente para o Flamengo, porque está jogando lá no futebol da Turquia. Mas pode voltar, faria muito bem ao Flamengo, porque o Flamengo procura aqui, procura ali, procura acolá. Eu não vou aqui crucificar e sacrificar o Wesley, não, porque eu acho que dos 3 à disposição do mestre Sampaoli, acho que ele é o melhor. E dentro daquilo que quer o Sampaoli, é aquele que exerce, talvez, a função tática mais importante. Porque ele fica normalmente aberto lá como um ponteiro, como um beirada, e aí tem que só acertar esse enganche aí entre zaga, meio de campo e o Wesley. Agora, ele foi menino, foi garoto, foi expulso hoje, mas acho que dos 3 não dá para sacrificar, não dá para botar a coroa de espinho e qualquer coisa do gênero, pregar a mão dele, mas, sincero, honestamente, acho que ele foi imaturo, é garoto, conhece pouco as milongas e as nuances da Libertadores da América, mas comigo vai ter mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma carência, porque acho que não dá para queimar o jogador, porque dentre os 3 é disparadamente aquele que pode dar mais retorno, pode entregar mais ao técnico Jorge Sampaoli. Nada de tempestade, cataclisma, tragédia, é um ponto. Pelo que vinha se desenhando, pelo que eu conversava com alguns torcedores rubro-negros, eles estavam com medo de o Flamengo sofrer uma nova derrota. Imagina se a gente estivesse aqui falando de mais uma derrota, depois de uma derrota num clássico para um rival teoricamente mais fraco, mais uma derrota terceira consecutiva sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Aí sim, rapaz, as placas tectônicas iriam se mexer, se mover aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Não é para tanto, não foi terremoto, escala Richter, zerinho, viu, meu caro Pedro? Eu tô vendo aqui uma série de reclamações, uma onda de insatisfação
de torcedores do Flamengo em relação ao desempenho do time contra o Racing na Argentina, time que já tinha perdido para o Flamengo, para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, e o pessoal culpando aí o Jorge Sampaoli, né? Eu, sinceramente, eu não consigo entender, entendeu? Eu juro por Deus, eu não consigo entender. Porque o cara tá há 15 dias no Flamengo. 15 dias no Flamengo. Jogando meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. E treina quando? Como é que ele vai conseguir mostrar para os jogadores o que ele quer que o time faça? Com 15 dias de trabalho, Jorge Jesus estava treinando. Não tinha feito nenhum jogo ainda. Estava lá na beira do gramado xingando o Arão, vocês lembram? Tá mal, Arão! Tá mal, Arão! Lembra? Ele teve um tempo para treinar o Flamengo com aquela parada na Copa América. E naquele período, que deu mais ou menos umas 3 semanas, ele montou um time. O Jorge Sampaoli não pegou nada disso, gente. Já pegou um time viciado no trabalho do Vitor Pereira. Aliás, um time viciado no ruim. Como é que o cara vai arrumar um troço desse em 15 dias, sendo que ele não teve tempo para treinar? Se ele tivesse 15 dias de treinamento, você poderia cobrar o cara. Eu me lembro muito bem quando o São Paulo chegou no Santos. Ele começou a temporada no Santos. Ele teve uma pré-temporada. E o Santos já começou a jogar bem logo de cara. No terceiro jogo tomou uma goleada. Perdeu para o Ituano e Itu por 5-1. Mas você via que era um time que estava caminhando. Muita gente não está vendo o Flamengo seguindo esse caminho, né? E eu também não estou vendo. Mas muito disso se deve também à passividade do jogador. O técnico não entra em campo. O Flamengo aceitou ser dominado pelo Racing, mesmo com o Racing jogando com um jogador a menos. O time foi passivo. O próprio Sampaoli falou sobre isso na entrevista coletiva. Sem citar nomes, evidentemente. Mas o time foi passivo. Ao invés de tentar ir para cima para ganhar o jogo, estava com 1-0, fazer 2, 3 e liquidar a fatura, o time foi passivo. Achou que aquele resultado estava bom, o adversário com a menos, não perturbava tanto, e essa passividade custou a vitória ao Flamengo. Acabou empatando um jogo que ele poderia ter vencido. Então isso tem nada a ver com o treinador. Absolutamente nada a ver com o jogador. Isso com o treinador. Isso tem tudo a ver com o jogador. Nada com o treinador. Tudo com o jogador. Então quando você for ficar insatisfeito com o desempenho do Flamengo, não cobre o treinador. Primeiro, porque ele não teve tempo para treinar. Segundo, ele não entra em campo. Entendeu? Ele não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores. Ah, ele mexeu mal. Está tentando alguma coisa? Ele mudou o sistema? Jogou com 2 extremas abertos? Deixou fixado lá o Gabriel? Ah, não tira o Pedro. Como é que não tira o Pedro, gente? Como é que não tira o Pedro? Por que o Pedro não se aproveitou da vantagem numérica que o Flamengo tinha e fez gols para o Flamengo ganhar a partida? Não fez. Não fez. Entendeu? O técnico tem o livre-arbítrio de mexer no time. Ele está treinando, jogando. Dá para entender isso? Acho que dá, né? Ele está treinando, jogando, porque ele não tem tempo para treinar. Então ele pega o jogo e treina. Ele põe o Marinho, ele põe o Bruno Henrique, ele tira o Pedro, ele tira o Vidal, ele coloca o Arrascaeta que está voltando. É o primeiro jogo do Arrascaeta com ele, gente. Primeiro jogo do melhor jogador do Flamengo, junto com o Gabriel. E hoje, para muita gente, aliás, hoje não, né? Há muito tempo, ele é melhor que o Gabriel. Então digamos que ele esteja entre os 2 melhores, o Gabriel e ele. Primeira vez que ele pode encontrar com o Arrascaeta. Quer dizer, o cara não tem tempo para treinar, não entra em campo, o melhor jogador do time não estava à disposição dele. Ele é culpado disso? Vocês acham certo debitar na conta do Sampaoli essa performance ruim que o Flamengo está tendo nesse momento? Não acho. Não acho justo. Eu só peço para você, torcedor do Flamengo, uma coisa. Tenha paciência. Na mão desse argentino maluco, o time do Flamengo vai crescer. E quando ele crescer, você vai se lembrar disso que eu falei para vocês agora. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí os comentaristas trazendo a repercussão desse empate do Mengão. O Flamengo tá muito estranho. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não é o mesmo time de 2019. Não é. Aquele time de 2019, esquece. Acabou, passou. O Flamengo começou a envelhecer, o elenco está envelhecido. Tem jogadores de muita qualidade ainda, que podem jogar muito bom futebol, mas é como alguns jornalistas falaram agora recém. Parece que o time ainda não recuperou a forma física.
Acabou o ano, começou o ano de 2023, já estamos em maio. E, meu amigo, se continuar assim, é complicado até mesmo para passar para as oitavas de final da Libertadores, hein? Porque o grupo do Flamengo embolou. Nós vimos aí o Racing com 7 pontos, tem o Flamengo com 4, e logo atrás, o Alcas e o Nublense, cada um tem 3 pontos. É complicado. É complicado, meu amigo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você escrevesse a sua análise nos comentários. Você chegou até aqui no vídeo, escreva a sua análise nos comentários. O que você acha que precisa mudar no Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.